Vamos continuar nossa viagem ao passado. Hoje é dia 27, são aproximadamente 19h30, 27 de janeiro naturalmente, e estamos fazendo uma incursão nas origens do déficit da Petros 2015 e 2018. No primeiro capítulo eu identifiquei superficialmente onde está o problema e agora vamos ver qual foi a solução que a Petrobras encontrou para nos cobrar e nos deixar felizes da vida. Por solicitação dos colegas do Conselho Deliberativo e dos sindicatos, juntos, a Petrobras propôs e formou um grupo, um GT chamado GT Paritário, para estudar como pagar, como resolver esse pepino, como resolver uma dívida que, até a formação desse grupo, era de aproximadamente 33 bilhões. Ok. Formado esse grupo, com a participação dos colegas da FUP e da FNP, e também colegas da FENASP, colegas que conhecem a Petros por dentro e por fora, que conhecem muito bem como funcionou ao longo desses anos, como foi criado esse monstro. Estudamos e acompanhamos para e passo o trabalho do grupo, junto com os colegas da Petrobras e da Petros, que assessoravam esse grupo. Formou-se também, a partir de uma reunião memorável na OAB, um grupo chamado Fórum em Defesa da Petros. E o que fez e o que faz esse fórum? O fórum acompanhou todos os passos e dava também aconselhamento aos colegas que estão no grupo da Petrobras, no grupo oficial, e chegamos a uma proposta alternativa que, de início, entendíamos que poderia ser uma solução razoável. Há quase 2 anos depois de começarem os trabalhos, veja só quanto tempo se levou para se chegar a uma conclusão como a que se chegou, a proposta que o Fórum fez e o grupo oficial da Petrobras endossou e apresentou e estudou, com participação de vários colegas atuários, de advogados, não foi feita, como se diz usualmente, nas coxas, foi feita com muito estudo e com muito cuidado, uma proposta que obrigava que nós, os repactuados, e nós, os não repactuados, pagássemos a bagatela de 100% os repactuados e 140% os não repactuados, a mais, como contribuição extraordinária. Além de ter também dessa contribuição extraordinária, nós também teríamos um redutor de 2,8 sobre o aumento anual que teríamos, e teríamos também 30% de desconto sobre o 13º. Veja bem que algumas dessas questões que a proposta alternativa colocava para a Petrobras foi também aproveitado na proposta que o novo presidente da Petros apresentou para todos, tão logo ele chegou, com 30 dias mais ou menos que ele chegou, que ele já sabia de tudo que estava acontecendo, porque alguma coisa semelhante ele acompanhou, o Bruno Dias acompanhou lá no plano de aposentadoria do pessoal do BNDES, na FAPES, e pontos semelhantes, iguais, parecidos, como vocês quiseram, ele adotou para fazer a contraproposta à proposta alternativa. E o que era o que veio digamos assim, dentro da proposta da Petros, que era importante? Era, e aliás, o espichamento do pagamento dos dois débitos, dos dois déficits, a perder de vista, pelo tempo do plano. Ou seja,
permanente, de forma permanente. Não existe um calendário de que a partir de agora não pago mais e vou pagar por 5 anos, por 10 anos, como existia na proposta alternativa do grupo de trabalho e do Fórum em Defesa da Petros. Acontece que a proposta alternativa era, no seu conteúdo, pior do que essa proposta do Bruno Dias, porque a proposta alternativa não deixava de, ou melhor, não considerava, claro que não, era diferente, mas aplicava indistintamente esse 99, quase 100, ou 100 e 140% de aumento em cima do que se pagava normalmente como contribuição normal, e ainda havia um deflator de 2,8 sobre os aumentos que nós teríamos normalmente. Isso muita gente ficou desgostosa e fez com que, com o surgimento da contraproposta da Petros, achamos que era melhor a contraproposta da Petros. E de fato é melhor. Ou, eu diria, como digo sempre, é menos pior. É a proposta menos pior. E acabou com uma excrescência que está acontecendo e que iria acontecer caso o litoral paulista não desse autorização para que a FNP assinasse também o termo de compromisso com a Petros, que é a famigerada tabela progressiva. É uma tabela idêntica ao pagamento do imposto de renda, que pesava a mão sobre todos nós, exceto sobre aqueles que ganhavam até 5 mil reais ou até aquele valor que na tabela do imposto de renda não há nenhuma cobrança, digamos assim. Muito bem. Dito isso, por conta exatamente disso, muita gente acha que agora quem ganha muito é que é beneficiado e quem ganha menos é penalizado. Não é nenhuma coisa e nem outra. Não tem penalizado e não tem beneficiado. O que vai acontecer agora é que os não repactuados vão pagar aproximadamente 14%, quem já está aposentado, e os repactuados, ou melhor, os não repactuados vão pagar aproximadamente 15%. E os repactuados vão pagar aproximadamente 14%. Vou repetir pela minha confusão. Repactuados aproximadamente 14%, não repactuados aproximadamente 15%, para aqueles que estão já aposentados. Os que estão na ativa, muito poucos, os não repactuados aproximadamente 14% e os repactuados aproximadamente 13%, se você estiver na ativa. Então, com isso, se estabeleceu uma nova discussão e passamos a discutir os pontos bons e os pontos ruins. E aí começou a haver muitas manifestações sobre a coerência de se cobrar o mesmo índice sobre todos os participantes. No meu entendimento, é razoável, porque pagamos 15%, ou 14%, ou 13%, todos, dependendo da situação de cada um, mas quem ganha mais paga muito mais e quem ganha menos paga menos. É claro que se você usar a tabela progressiva para os que ganham muito pouco, até 5 mil reais, eles vão pagar menos do que vão pagar com o indicador definido pela Petros, 13%, 14% ou 15%. Entretanto, não é uma conta simplista como é a conta de pagamento de imposto de renda, é uma tabela atuarial, é um plano mutualista e, como tal, tem que ser entendido, tem que ser tratado. Existem, entretanto, itens e aspectos no próprio termo de adesão a essa questão que os sindicatos vão assinar, que promete e será cumprido, que será estudado pelo Conselho de
administração, não, pelo Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Petros e pela diretoria, uma forma de penalizar menos a quem ganha menos. E todos se empenharão para que isso aconteça. Como isso vai acontecer, não sei, não faço a menor ideia, mas haverá de ser encontrado uma solução. Então, o resumo da ópera. A proposta alternativa não era muito boa, era ruim. A proposta ou contra-proposta da Petros é menos ruim, mas não é uma proposta decente de jeito nenhum, porque ela nos cobra uma dívida que nós não fizemos e não cobra da Petrobras o que a Petrobras deve. É bom esclarecer também que tudo que nós pagarmos, a Petrobras vai pagar exatamente a mesma coisa. A Petrobras considera que para ela é muito bom, claro, porque está nos repassando uma dívida que ela entende que não deve pagar. E como é que nós vamos fazer para que a Petrobras pague? Teremos que entrar na justiça e Deus há de permitir e ganhar e a Petrobras resolver pagar. Existe uma preocupação grande e justificada, que é com a privatização da empresa, e muita gente acha que, a partir do momento que os sindicatos não podem entrar na justiça, será uma delícia para a Petrobras ser privatizada. Não é bem assim. É preciso que a Petrobras, para ser privatizada, não as subsidiárias, esse caminho fajuto, esse meio ilícito que encontraram de privatizar uma parte dela, precisa de autorização do Congresso. Não se privatiza assim. E aí entra uma discussão política muito mais ampla que vai demandar a participação do Brasil inteiro. Mas isso não é prêmio de consolo para ninguém, porque o que importa é que a Petrobras pague o que deve. E para que isso aconteça, é necessário, e não tem como ser diferente, pois os gerentes e os diretores e a presidência da Petrobras, que está aí, está para fazer a vontade do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes entende que empresa estatal dá prejuízo, que empresa estatal não é boa, tudo tem que ser privatizado. É essa a nossa derradeira batalha, ou seja, combater um inimigo invisível, combater uma ideia, uma filosofia, e não exatamente o cerne da questão, que é a dívida. Que acima da dívida está essa questão fisiológica, ideológica, como quisermos, política, que é a questão do governo entender que quanto menos Estado, melhor. Em tese, é uma boa conversa, desde que sejam preservadas as empresas estatais estratégicas, desde que não entreguemos, junto com os anéis, os dedos e o resto do corpo. É o que este governo está fazendo. Bom, mas isso já é uma outra história, e vamos entender uma coisa muito clara. O novo plano de pagamento da Petros não é a melhor coisa do mundo e com certeza é muito ruim, mas vai permitir que nós, além de respirarmos um pouco melhor, pois iremos pagar menos, possamos recorrer à justiça e acreditar que a justiça nos dará, com as evidências que serão apresentadas, ganho de causa. Então, peço a você que também compartilhe esse vídeo com colegas e amigos, seja também um multiplicador dos esclarecimentos necessários ao entendimento da natureza dos nossos problemas, e vamos ter em mente uma coisa: a briga não acabou, está apenas começando, com um outro formato e uma briga de outra natureza. Precisamos mais do que nunca estar
unidos, sejam junto com os sindicatos e junto com todas as associações. Precisamos estar sindicalizados ou associados e com a mesma vontade do início de toda essa história. Não acabou, pelo contrário, está começando e precisamos estar mobilizados. Aqui uma informação sobre este canal. Tem aproximadamente 3.000 assinantes. Segundo o YouTube, tem 6.000 pessoas distintas que assistem esses vídeos. É muito pouco, considerando que somos aproximadamente 150.000 participantes. Então, precisamos estender, aumentar muito, mas muito mesmo, sei lá, decuplicar o número de participantes para que chegamos a 20 a 30.000 pessoas conhecendo e se informando a respeito da Petros. Por isso que eu sempre peço para você se inscrever no canal e multiplicar, ser você também um multiplicador dessas informações. Conto com a sua ajuda, contamos com a ajuda de todos para que todos nós nos ajudemos e tenhamos força de verdade, ok? Então, inscreva-se neste canal, veja os vídeos até o final, assista e manifeste a sua opinião e compartilhe com os colegas e amigos. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.